Os jovens que foram mortos em Lusiânia, Goiás, foram realmente assassinados friamente a pauladas. É isso que mostra o laudo do Instituto Médico Legal. O pedreiro, que se chama Admar Jesus da Silva, já tinha confessado à polícia que foi exatamente dessa maneira que ele tinha matado os adolescentes, a sangue frio. Em Brasília, a Polícia Federal já começou a fazer os exames de DNA para identificar os corpos. Amostras de 2 dos 6 corpos vão passar por exames que vão revelar se houve abuso sexual. No início dessa tarde, a CPI da pedofilia resolveu que quer ouvir 3 autoridades envolvidas nesse caso. Nós começamos essa edição, então, indo até Brasília, onde está a repórter Mônica Carvalho, que tem outras informações. Boa tarde, Mônica. Boa tarde. A psiquiatra Ana Cláudia Sampaio é a única que foi convocada pela CPI da pedofilia. Não é um simples convite. Foi ela quem fez o último laudo depois de conversar com Admar Jesus da Silva quando ele ainda estava preso. A psiquiatra não identificou nele problemas mentais e isso permitiu que ele passasse a cumprir o restante da pena em prisão domiciliar, quando então assassinou 6 jovens. Os senadores da CPI da pedofilia aprovaram ainda outros 2 convites. Ao juiz Luiz Carlos de Miranda, que soltou o preso ao determinar a progressão para o regime aberto, e à promotora pública Maria José Miranda, que acompanha o caso e apontou falhas no processo da justiça. Aqui na Câmara dos Deputados, os deputados de outra CPI, a CPI dos desaparecidos, também aprovaram 8 requerimentos para ouvir autoridades envolvidas nesse mesmo caso. O presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Gilmar Mendes, reconheceu que a justiça criminal falhou, mas que acha difícil mudar esse direito do preso de passar para um regime de prisão mais flexível. Acho muito difícil essa modificação em relação ao direito à progressão de regime. Por quê? Porque, segundo o entendimento, segundo a leitura do Supremo Tribunal Federal, a legislação pode tornar mais difícil, mais gravosa a progressão de regime, mas não pode impedir a progressão de regime. O que nós tivemos nesse episódio lamentável de Lusiânia? Uma falta de estrutura, de acompanhamento psicológico de pessoas, muito provavelmente com profundos distúrbios psicológicos, com profundos desvios, como só ia acontecer, como acontece nesses chamados crimes sexuais. Essas pessoas precisam de um tipo de acompanhamento, por isso que o CNJ, por exemplo, está recomendando também nesses casos o uso do monitoramento eletrônico, para que se saiba onde que elas estão. Não adianta simplesmente impor essa regra se nós não temos mecanismos de acompanhamento para evitar que elas descumpram a regra que é imposta na sentença. Então nós precisamos estruturar melhor, de forma mais adequada, a justiça criminal. Eu creio que nós estamos todos sendo chamados a atenção para um problema extremamente grave este ocorrido e realmente devemos tirar todas as consequências desse episódio. Devemos assumir as nossas responsabilidades nesse contexto. A senadora Marisa Serrano, do PSDB do Mato Grosso do Sul, já tem um projeto de lei tramitando no Senado para criar um cadastro nacional com informações dos condenados por crime sexual contra as crianças ou adolescentes. Senadora, qual é o seu objetivo com esse cadastro? O que a senhora acha que ele vai ser importante? Ele é preventivo. É justamente garantir que as famílias, principalmente as mães, os pais, tenham a oportunidade de saber se perto da escola do seu filho, da sua casa, tem alguém que saiu da prisão, que cumpriu crime, pena por crime contra a pedofilia e que pode ser aí fazer uma nova ação. Isso eu quero dizer porque esses crimes, em geral, são feitos por pessoas que não são ressocializáveis. Não adianta dizer assim, ele vai ficar, vai sair porque ele tem condições de sobeja de entrar na vida da população, na vida da comunidade. Não é verdade. Quem é psicopata, quem tem desvios sexuais, isso é problema de saúde e não problema só policial. Tem um problema de saúde implícito aí que tem que ser analisado também. Portanto, eu concordo com o ministro Gilmar Mendes. Está na hora de nós tomarmos lição desses casos, principalmente desses casos de Lusiânia agora, e nós, tanto a Câmara como o Senado, o Congresso Nacional e a Justiça também, olhar com outro olhar. O olhar não só da área penal, da área jurídica, mas também da área da saúde, que é fundamental.
Senadora, Elaine tem uma pergunta para a senhora. Senadora, eu gostaria de saber há quanto tempo esse seu projeto está tramitando e o que está acontecendo, por que ele ainda não foi, enfim, não foi aprovado. Ele foi aprovado na Comissão de Constituição e Justiça e está agora na Comissão de Direitos Humanos. Eu acredito, Neilane, que vai ser aprovado rápido, porque não que ele vá resolver a questão, como também não vai resolver a questão a tornozeleira eletrônica, mas são mecanismos que podem ajudar a coibir e principalmente a prevenir, dar mais segurança à sociedade. E é isso que nós devemos fazer agora. Não estamos aí agredindo nenhum direito humano, nada disso. Nós estamos garantindo que a nossa população esteja mais tranquila e principalmente as nossas crianças. Existe algum grupo que já tenha se manifestado? A senhora já ouviu alguma manifestação contra o seu projeto? Alguns senadores acham que ele é muito agressivo, porque, de qualquer forma, as pessoas poderiam, aquelas que quisessem entrar no cadastro da polícia, teriam informação. A informação não está para o público em geral, está para as pessoas que se cadastrarem. Até porque a gente precisa também preservar a estrutura física. Mesmo que sendo dos criminosos, a gente precisa garantir a estrutura física deles e o monitoramento também de quem está entrando no site para procurar saber aonde que tem um pedófilo perto da sua casa. Algumas pessoas acharam que isso é um pouco agressivo, mas nessa questão não tem limite, a gente tem que garantir. E mesmo que às vezes pareça um pouco agressivo, é fundamental que as famílias tenham tranquilidade. E se a gente puder dar tranquilidade nesse caso, a gente tem que fazer. Mais alguma pergunta, Leilane? Eu gostaria de saber se a senhora teria um prazo, alguma previsão de quando isso poderia estar aprovado. Não, ainda terá que ser aprovado no Senado, terá que ir para a Câmara dos Deputados, aqui para a Câmara. Portanto, não antes de um ano, Neilane, acho muito difícil isso ser aprovado. Mas eu posso fazer uma pergunta? Senadora, a senhora acha que qual foi a falha que a senhora percebe nesse caso agora recente desse preso que foi solto e assassinou então os 6 jovens? Qual foi a maior falha que a senhora percebeu? Eu acredito que o monitoramento. Como é um caso de saúde, eu também acredito que o nosso sistema de saúde não está apto o suficiente a apoiar a justiça, porque a justiça precisava, nesse caso, de acompanhamento psicológico constante e atendimento, porque se é um psicopata, ele não podia estar livre. Ele vai fazer outros crimes e vai cometer outros crimes mesmo. Isso não é uma questão, você é psicopata agora e daqui um pouco não é mais. Senadora, mais uma pergunta. Quer dizer, a gente viu aí que uma psicóloga, uma psiquiatra fez uma avaliação considerando que ele poderia ser colocado em liberdade. Bom, a gente pode até questionar, ela vai ser questionada pela CPI, né? Agora, existem outras formas. O ministro Gilmar Mendes falou nesse acompanhamento eletrônico, essa espécie de algema eletrônica. Alguns países, muitos países, Argentina, Inglaterra, Estados Unidos, usam o que eles chamam de castração química, que é um medicamento para inibir o desejo. A senhora já ouviu falar sobre isso? A senhora acha que isso seria viável, poderia ser usado? Nós temos aqui no Senado um projeto do senador Camata do Espírito Santo nesse sentido, da castração química. Também causou furor aqui, as pessoas acharam que isso seria uma mutilação, que poderia ser contra a integridade física das pessoas, mas há um projeto, Neilane, que está correndo aqui no Senado, eu não sei agora em qual comissão que ele está, mas justamente garantindo a castração química. Acredito que aí, desde que a pessoa solicite, eu acho que tudo bem, mas castrar sem a pessoa ter autorização para isso, realmente é difícil. Senadora, a senhora, criando esse cadastro nacional, como a senhora sugere, para ter informações sobre condenados que foram condenados por crime sexual contra criança e adolescente, a senhora não acha que vão ser mais informações para esse sistema da justiça criminal, que na verdade parece ser mais uma dificuldade de administrar as informações, de saber interpretar bem essas informações, como aconteceu no caso desse preso que foi solto? Esse caso de gerenciamento, esse caso de as pessoas poderem, em cada caso, poder ter tempo e competência suficiente para poder extrair dali qual é a razão e qual é o melhor para aquele caso, é muito difícil. A nossa justiça está com pilhas e pilhas de
de processo, sempre estão reclamando que não tem tempo suficiente para poder analisar com tranquilidade os projetos. A nossa saúde pública também, que poderia ajudar, também está em deficiência. Eu acho que você tem razão nisso, é uma falta de gerenciamento total. Isto é, o nosso Brasil precisa melhorar muito mais. Senadora Marisa Serrano, do PSDB do Mato Grosso do Sul, muito obrigada por dar essa entrevista ao vivo à Globo News. Leilane. Muito obrigada, senadora. Muito obrigada, Mônica. Foi um prazer.